13 de janeiro de 2026. Estava conversando com Deus, nos meus momentos particulares, o Eterno, o nosso amigo, e estava apresentando a ele algumas causas essas que nos amargura, que nos entristece, que nos emudece, né, na verdade. E ele falou ao meu coração, no seu diálogo comigo, ele me disse: se a vida de Moisés acabasse naquele exato momento que ele quebrou as tábuas dos 10 mandamentos, quando ele ali se irou e quebrou a tábua dos 10 mandamentos. Se a vida dele ali se acabasse naquele momento, se a vida de Paulo se acabasse no momento em que ele permitiu que Estevão fosse morto, o primeiro mártir, e ali, de alguma forma, as suas vestes foram depositadas nos pés de Saulo. Se ele morresse naquele momento, se Deus interrompesse, se não tivesse sequência da sua vida, o que seria? Se Davi, naquele momento que ele teve aquela situação que ele escreveu uma carta e entregou ao comandante que colocasse aquele homem, esposo de Betseba, na frente, Urias, na frente da batalha, e ele foi morto. Se naquele momento Deus colocasse um ponto final na história de Davi, se depois desse evento terminasse a vida de Davi, como seria a história? Contaríamos a história de Davi, de um grande homem, de um grande salmista. Lembraríamos dos momentos de grandes conquistas, onde ele cortou a cabeça de Golias e venceu. Se a vida dele terminasse naquele momento que ele contou as suas aventuras, matando um urso e um leão e convencendo Saul a permitir que ele fosse para a guerra, se a vida dele acabasse ali, todo mundo ia ovacioná-lo, ia contar sempre no museu da história, da sua biografia, um momento de apoteose. Se a vida dele terminasse logo depois que o profeta Samuel tivesse ungido a ele a rei de Israel. Se a vida dele acabasse ali antes dele ser coroado, antes dele assumir o trono, nós poderíamos dizer: se a nação de Israel, mesmo depois do livramento de 440 anos, ali no Egito e diante do Mar Vermelho, o Mar Vermelho não se abrisse, mesmo depois das 10 pragas sobre o Egito, da mão poderosa do Senhor, manifestando com um anjo, matando os primogênitos, e eles fossem liberados por Faraó, e ao chegar na beira, nas pairagens do Mar Vermelho, eles morressem todos. Dissesse: é até aqui que você vai chegar. Esses são os últimos minutos e os últimos segundos da sua vida. Como contaríamos a história? Como seria? Então Deus falou comigo, Deus fala com você nessa tarde, nessa noite, nessa manhã, no horário que você estiver ouvindo essa mensagem. O relógio tem ponteiros, e no tempo, no Kairos de Deus, no seu tempo linear, onde passado, presente e futuro estão diante dele, as coisas não pararam ainda. Não é como a gente imagina, não é como um texto de uma novela de Janete Claire ou de Baldo Ribeiro, não é um filme de ficção, Disneylândia ou Walt Disney, não. O Todo-Poderoso, o Eterno, ele diz que nenhum daqueles que crê nele será confundido. Não se confunda com esse momento de luta ou de dificuldade. Se a vida de José tivesse acabado naquele exato momento onde seus irmãos o lançaram dentro de um poço, se a vida de José tivesse acabado no exato momento onde ele foi colocado na prisão, se a vida de Mardoqueu, na situação daquela forca, tivesse acabado ali, Esther, você pode compreender o que é que Deus, ele tem todo o controle e toda a soberania está em suas mãos. A história talvez não esteja bonita, talvez o alimento não esteja agradável, palatável, esteja muito travoso, amargoso, difícil, pesada a cruz, mas pense em um Deus que te ama, que enviou seu Filho unigênito por amor a todos nós e quer nos conduzir a águas tranquilas, ainda que porventura temos que passar por grandes vendavais, grandes tempestades. Apenas seja grato a Deus por tudo, exalte-o e adore-o na beleza da sua santidade.
eu tenho certeza que Deus está nos conduzindo a dias de vitórias dentro de sua vontade, tirando, extraindo, nos ensinando, nos doutrinando, nos lapidando. Não no fogo do ourives, mas na fornalha da aflição. Temos o penhor e temos o Consolador, temos a salvação e temos o Espírito Santo que nos consola. Avante, quem perseverar até o fim, o tempo urge nesse momento. Silenciar, confiar no Senhor e olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ei, Elias, sai da caverna. Ainda tem algumas coisas para você fazer. A história não acaba aqui, nem acaba assim. Poderia acabar na glória do Monte Carmelo. Ei, Elias, desceu o fogo do céu. Poderia acabar ali e você ia encerrar a sua história, a sua biografia em triunfo. Mas tem algo que parece aos olhos dos homens que vai macular a sua história. Você matou 450 profetas de Baal e 400 profetas de Acera, mas surgiu de uma mulher, Jezabel, não diminuindo a figura da mulher, mas no sentido dela ser feminina, de ser um vaso mais frágil, e você fugiu para o deserto. Olha, Jonas, nós não vamos contar a biografia da vitória que você teve, assim, um dos maiores pregadores eruditos da história, com uma grande oratória, dura, por sinal, mas que converteu toda uma cidade de homens bárbaros. A história não vai acabar aqui com ele se convertendo, vai acabar você dentro da baleia, fugindo, desobedecendo e indo para Tarsis. Não. Quem escreve a história, quem tem a caneta, se posso usar essa expressão, é Deus, o Todo-Poderoso. Ei, você ainda tem muita caminhada pela frente. Creia, confie e espera no Senhor.